Hi everyone, Andrômeda chegando em mais um vídeo no canal. E gente, eu tô falando assim meio tarde da noite, tô falando meio baixo porque assim, a hora tá bem avançada, então eu não quero acordar mais ninguém. Aí eu tô falando meio baixinho aqui porque tá meio tarde da noite. Mas vamos ao que interessa. Sem mais enrolação, editor, já solta a vinheta. Zombie Apocalypse. Pois bem, aqui a música que se trata é Sweet Child Mine, do Guns N' Roses. Quem me pediu isso foi um amigo meu. Ele estava querendo essa música e queria que eu a traduzisse e analisasse para ele. Pois bem, o título quer dizer Minha Doce Criança, Sweet Child Mine. E aqui já vamos começar com She's Got a Smile, que aqui é como se dissesse ela tem um sorriso. Aqui ele fala o that, que é do this e do that, que quer dizer aquele, aquela ou aquilo, e o it. Lembrando que o it não é utilizado em nomes tipo I, you, we, she, they, e entre outros. O it ele é utilizado em objetos. Só um minutinho aqui. Voltando, aqui temos She got a smile that it seems to me, ou seja, ela tem um sorriso que parece com o meu. O sim significa parecer. Remind, vocês lembrem de dobrar a língua no R. Remind significa lembrar, lembrança, entre outras coisas. Remind me of childhood. Para quem ainda não sabe, childhood significa infância. Por exemplo, brotherhood, irmandade. Neighborhood, vizinhança. E childhood, infância. E aqui ele diz: Reminds me of childhood memories. Me lembra das memórias de infância. Where everything. Essas aqui eu já expliquei nos vídeos anteriores, então eu vou dar uma breve explicação. Where é um tipo de advérbio de localização. Por exemplo, where do you live? Onde você vive. Where are you from? Onde você é ou de onde você mora. Então aqui ele fala where everything. Onde tudo. Everything quer dizer literalmente tudo. Was as fresh as the bright blue sky. Foi tão fresco, vamos dizer assim, né? Tão bom quanto o brilhante do céu azul. Como assim, Andrômeda? Shine também não significa só brilhar. Ele também pode ser usado como bright. O shine significa brilhar e o bright também significa brilhar. Mas o shine é um brilhar no tipo, como é que eu posso dizer? Resplandecer. E o bright é um brilhar um tanto quanto literal. E o blue sky significa céu azul. Aqui vocês podem dizer blue sky. Blue sky. Passando por essa aqui é now and then. Agora e portanto, ou seja, entretanto, vamos dizer assim. When, ele é meio que um advérbio de tempo, que quer dizer quando. E aqui ele diz now and then when I see her face. Agora, entretanto, quando eu vi o rosto dela. Sim, galera, her ou H-E-R quer dizer ela. Pode ser usado X, pode ser usado X. Mas você não use o X aqui. Aqui você tem que usar o her para você diferenciar ela. Por exemplo, she's got a bike. Ela tem uma bike. E her. Mas você não vai usar o her no começo. No começo é o she. Por quê? O her não é pronome. O her é apenas um método de como você vai se dirigir à pessoa. E como é que no inglês a gente fala pra ele? Him. É só você tirar o R do H e colocar o IM. Him. E aqui, now and then, when I see her face. Que face significa rosto. It takes me away to that special place. Olha só, o it não é utilizado para pessoas. Relembrando, ele é utilizado para objetos. Quando ele fala assim, it takes me away, é meio que me levou para longe. Ou meio que, como diz a expressão, né? Fez com que a cabeça fosse nas nuvens. Para algum lugar especial. Tá vendo que o to aqui agora
Se tem uma tradução, é porque ele é um advérbio de ligação. Mas, se você perceber, o to sozinho significa para. E quando ele está perto de alguma frase para interligar o verbo a outro, ele não vai ter tradução, porque lá ele só vai estar para interligar. Mas aqui ele vai ter uma tradução, porque ele não vai ser só um advérbio de ligação, mas vai ser um tipo de advérbio que não só junta uma frase, mas tem uma tradução para a frase fazer sentido. E aqui diz, It takes me away to that special place. E me levou para longe, para aquele lugar especial. E nessa frase tem, And if I started too long. If, se, é um advérbio de alternância. And if I started too long. Ele é meio que, vamos dizer que viajou por muito tempo. I'd, que é esse I'd, que é o I, apóstrofo D. É a mesma coisa que I'd better ou I'd rather, que é meio que é melhor ou é preferível. Então, ele diz assim, provavelmente eu me despedaçaria e chorava. Sim, galera, breakdown significa despedaçar, você quebrar em pedaços, vamos dizer assim. And cry. Muitos me perguntaram se cry e scream é a mesma coisa. A resposta é não. Cry significa chorar e gritar. E o scream é só gritar. Ele não quer dizer chorar, quer dizer gritar. O cry ele é utilizado para chorar e gritar. Mas o gritar não é um gritar normal, é aquele gritar de choro mesmo. Então o cry aqui significa chorar, mas o scream ou shout, S-H-O-U-T, significa gritar, ok? E aqui está o nosso título, Sweet Child of Mine, Minha Doce Criança. O O não há tradução, ele só está ali para interligar. Aqui é quase a mesma frase, mas tirando o child vai com o love. Sweet love of mine. Ou seja, meu doce amor. Ou um doce amor meu. Um doce amor de mim. Tem algumas traduções assim dessa frase, mas não tem muito segredo não. Sweet child mine, minha doce criança. Sweet love of mine, um amor doce de mim. Ou o meu doce amor. Olha o God de novo. Só que aqui ele não está falando mais do sorriso, mas está falando agora eyes, que quer dizer olhos. Eye é olho e eyes são olhos. E aqui ele fala, She's got eyes of the blue skies. Ela tem olhos dos céus mais azulados. Quando você vê o blue acompanhado com esse termo quer dizer que ele vai entrar em uma espécie de conjugação. Por exemplo, darkest. O dark, como eu já expliquei, tem vários significados. Eu vou colocar ele como personalidade, que significa sombrio. Mas como é que eu posso falar tempos mais escuros ou tempos mais sombrios? Você pode colocar darkest times. Simplesmente você pega o dark e só coloca o ST, darkest, que quer dizer mais escuro. Eles dão uma ideia de quase que comparação. Uma espécie de comparação dada na frase. Aqui nós podemos ver que temos mais um. As if they thought of rain. Ou seja, que é como se eles fossem um pouco mais duros como a chuva, vamos dizer assim. Ah, quem não estava prestando atenção? Thought, na verdade, significa do think, que quer dizer pensar. E se think quer dizer pensar ou achar, thought significa pensei ou achei. I thought would be here. Eu achei que estava aqui. I thought would be a car. Eu achei que você tinha um carro, entenderam? O thought, ele está conjugado. Ele é do think. E think significa pensar, achar. Como você pronuncia, Andrômeda? Simples. Você vai prender a língua nos dentes. Think. Você meio que vai dar com a língua nos dentes. Mas não façam isso com muita força, senão vocês se machucam. Vocês fazem think. Think, think. A mesma coisa com essa palavra. Thought, thought. Thought of rain. Como se eles pensassem na chuva. I'd hate. É como se é preferível. É melhor eu odiar. Hate em inglês é ódio. Por isso que tem os famosos haters, que significam odiadores. To look into those eyes. Ou seja,
Eu odiaria olhar dentro dos olhos deles. Sim, aqui o those significa eles. Está no plural. Those eyes, ou seja, desses olhos, ou dos olhos deles. Mas é mais o conjugável e preferível desses olhos. Ou seja, ele odeia olhar dentro desses olhos. E ver pelo menos um pouco de dor. Yes. And see an ounce of pain. Que é tecnicamente o once, que é algo como uma vez. Então, aqui ele diz, e ver alguma dor, algo mais de dor, entenderam? Não tenham problema se por um acaso eu falar algo errado aqui. Vocês podem me corrigir, fiquem à vontade. Aqui, não só sou eu que falo, vocês falam também. Her hair. Aqui, como você direcionou para ela, o her pode ficar assim no começo da frase. Mas se você for quiser dirigir a uma pessoa do tipo dirigir, quer falar alguma coisa sobre ela, alguma coisa, por exemplo, I hate the look on her face. É melhor eu prefiro odiar olhar na cara dela, ou seja, her face. Se for para dizer alguma coisa a respeito dela, você fala o her, que quer dizer ela. Não tem nada que a ver. Mas, em começo de frase, para ser pronome, o her não é indicado. É indicado mais o she. Mas como aqui ele está falando sobre algo dela, então her pode ser usado. Her hair. Hair significa cabelo. Remind, como já expliquei, significa lembrar. Warm vem de warming, que é meio que aquecer. Ele tem algo como aquecer. Damn, it's warm. Caramba, tá quente. Ou meio que tá abafado. Warm, ele tem essa ideia de como se estivesse aquecendo ou estivesse esquentando. Um lugar quente e safe. Seguro. Where as a child I hide. Onde a criança tem a sua melhor e seu melhor esconderijo. O I é meio que I rather ou I better. Por exemplo, I better off alone. Prefiro ficar sozinho. Pode ser I rather off alone, mas é melhor I better off alone, que tecnicamente é o ID. And pray. Pray em inglês significa rezar ou orar. E como é que vocês falam em inglês? Pray. Dobra essa língua. Pray. Pray for the thunder. Thunder significa tempestade, trovão, essas coisas. And the rain. The rain, claro que significa a chuva. To quietly pass me by. Para passar por mim quietamente. Sempre que vocês vão ver essa palavra, por exemplo, o quietly, que estiver acompanhado com um L e um Y, ele vai ter uma espécie de... No português, se eu não me engano, é chamado de radicando. Me corrijam se eu estiver errado. Quietly, quietamente. Fastly ou quickly, rapidamente. Entenderam? Quando tem uma palavra com LY, significa que vai ter um mente no final. Lively, memamente. Nossa, que nome horrível. Mas eu vou ficar com quietly como exemplo. Quietly pass me by. Passa-me quietamente. Entenderam? E aqui está. Where do we go? Where do we go now? Where do we go? Desculpem, eu tive que cantar essa parte porque essa música é muito bonita. Bom, where do we go? Sempre que vocês forem fazer uma pergunta, botem o pronome trocado com o verbo. Se vocês forem colocar o contrário, eu vou colocar, por exemplo, essa pergunta aqui, where do we go? Se vocês forem colocar para parecer where did you go, vai estar super errado. E eu tenho 100% de certeza que se botar um negócio, uma pergunta dessa, e trocar o pronome, o professor, ele não vai cortar a questão. Mas se você fizer o contrário, ele corta. Where do we go now? Ou seja, aonde nós vamos agora? Porque o go significa ir. A Andrômeda, como é que fala o go no passado? Ele muda para went, W-E-N-T, que significa foi. Ele já está conjugado. E aqui, tecnicamente, ele fala o resto das frases, como você pode ver. Tá bom? Guys, esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi mal aí pelo sumiço.
E eu espero que vocês aproveitem mais o vídeo, aproveitem mais as dicas que eu tô dando, porque tem muitos inscritos que estão dizendo que gostam muito dos meus vídeos e aprendem inglês com eles. E eu fico bem feliz quando tenho respostas positivas como essa. E então, esse aqui foi o meu vídeo. Se vocês gostaram, deixem o seu like. Se não gostou, não deixe, o critério é seu. Até a próxima. Valeu!